você chega, a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. Que Deus manda um anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vai ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega, a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. Que Deus manda um anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio. Assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra bala, e as muralhas vai ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega, a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que esteja preso, comece a cantar. Que Deus manda um anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se aprende a vencer. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus, você está ungido. Em nome de Jesus, você está ungido. Irmã Fia.
quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos louvar o de número 152. Levanta os olhos, chores tanto. Jesus te entende e te defende nos dias maus. Espere em Deus, que te dá forças para prosseguir. No amanhã, Cristo Jesus vitórias te dará. Vitórias te dará. Vitórias te dará. Levante os olhos, não chores, mas Jesus aqui está. Vitórias te dará. Levante os olhos, Jesus vitórias te dará. Um pouco mais, sua aflição é nada, pois neste mundo tudo Deus pode operar. Por que temer, se no futuro irás cantar? Se não for aqui, mas lá no céu
vitórias te dará. Vitórias te dará. Vitórias te dará. Levante os olhos, não chores mais, Jesus aqui está. Vitórias te dará. Vitórias te dará. Levante os olhos, porque Jesus vitórias te dará. Amém. Vamos nos pôr de pé. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Crei no Senhor, crei no Senhor. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez estamos na Tua casa e nós temos certeza que o Senhor também está aqui. Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor possa usar de misericórdia mais uma vez para falar conosco, para nós analisarmos a Tua palavra. Abençoa cada um, meu Pai, que entrou por estas portas. Quem não pôde estar aqui também por um motivo justo, nós oramos também por este. Nós te pedimos encarecidamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, a todos vocês. E abra sua Bíblia Sagrada no livro de São Mateus, capítulo 11. Você que tem a Bíblia Sagrada, São Mateus 11. Todos acharam? Amém. Vamos ler, então, a palavra do Senhor. Está escrita assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide, e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Amém?
Podei vos assentar. Graças a Deus, né? Nós estamos aqui diante de uma passagem onde se encontram os dois líderes maiores da igreja de Deus. É o profeta e a palavra, né? Jesus Cristo é a palavra e o profeta é o que lidera, o que traz o assim diz o Senhor, né? Sempre foi assim, desde Deuteronômio 18, e sempre vai ser assim até a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Até mesmo no batismo de Jesus você vê que a palavra veio ao profeta, né? João estava batizando ali e Jesus Cristo, sendo a palavra, ele veio ao profeta e o profeta então olhou para Jesus, apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João, capítulo 1, versículo 29, né? Eu tenho nas minhas mãos aqui uma mensagem do profeta desta era que diz assim: o que foste ver? Né? O que foste ver? E o profeta diz assim: se eu fosse tentar tomar um pequeno texto para uma palestra, para contexto deste assunto, eu tomaria este: o que foste ver? João, no seu dia pelo mundo, ele era considerado um homem selvagem. Ele era meio desnudo, né? Ele vestia pouca roupa, que ele tinha um pedaço de pele de ovelha enrolada em torno dele, a barba cheia no seu rosto, o seu cabelo provavelmente projetava-se do lado, e para apenas o mundo, as pessoas do mundo, ele era apenas um selvagem. Ele era apenas um homem selvagem. Nós poderíamos chamar ele de louco, diz o profeta, apenas um velho eremita que vivia no deserto. Uma pessoa sozinha que vivia no deserto, um eremita, né? Para a igreja, sendo que ele pregava, para a igreja, então, ele era considerado um fanático. Então, quando você prega a respeito do reino de Deus, arrependimento, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é assim: ele é fanático. Olha, ele é fanático. Olha, aquela irmã é fanática. Para que tudo isso? Irmão, mas eu creio que Jesus abonou João, porque ele diz que nascido de mulher não existia ninguém maior do que João. Então Deus, ele se agradou de João. E quando nós se tornamos fanático, no modo de dizer do mundo assim, o fanático que eu tenho comigo assim, é dedicado. Amém? Quando você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa que você se importa com as coisas. Você se importa com a palavra de Deus. Hoje eu estava preocupado em casa, eu falei assim: rapaz, eu tenho que procurar uma inspiração para me pregar à noite. Né? Porque muitas vezes eu não tenho aquela facilidade de chegar ali em cima da hora e trazer uma mensagem embora. Eu tenho bagagem para isso, porque Deus equipou a gente, mas eu gosto de ver o que Deus quer falar para a gente nas entrelinhas, né? Porque tem coisas que estão escondidas na Escritura que você lê, você passa por alto. E quando você lê na meditação, que você tem aquela meditação, aquele tempo com Deus, em casa, né, Sócrates? Em casa, sim, Deus começa a te revelar coisas que você nem sonhava em saber, Deus te revela para você. Né? Então o profeta diz assim: então ele era considerado um fanático, mas eu vou falar que é dedicado. Quando você é uma pessoa assim, quando você se preocupa em vir na igreja, chegar na hora certa, quando essas portas se abrem, né? Eu não quero chegar quando começou os cânticos, eu não quero chegar quando começou o silêncio. Irmão, quando nós chegamos no meio do silêncio, nós estamos numa parte do culto. Nós não somos um verdadeiro adorador. E tem hora que nós estamos cantando: é verdadeiro adorador, mas nós não somos um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador, a hora que essas portas entram, você tem que estar aí esperando as portas, porque Jesus já está te esperando aqui. Amém? Jesus já está te esperando. Não é que ele vai chegar, ele já estava aqui te esperando, porque é a casa dele. Aqui é a casa do Senhor. E Jesus mesmo falou assim: a minha casa é chamada casa de oração. E se ele é dono da casa, ele tem que estar aqui. Porque se ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ele aqui na África, qualquer lugar, ele está aqui nessa noite. Amém? Mas vamos então prosseguir. Mas muitas vezes nós viemos à igreja e quando nós escutamos um sermão de correção, um sermão de alinhamento, e nós pensamos assim: o culto hoje não foi avivado, o culto hoje não teve poder. Amém? O irmão hoje pregou, não teve pulo, não teve grito.
Mas muitas vezes nós se enganamos, porque o maior homem chamado Jesus Cristo, no capítulo 61 de Isaías, onde estava com a maior unção que um ser humano poderia receber na face da terra. Olha a pregação dele: o Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu para pregar e evangelizar aos pobres, libertar os cativos das prisões, né? E trazer as boas novas. Então você vê o que o homem falou quando ele... É a mesma coisa, você vê o sol está lá e banha a terra o dia todo, e você não vê um barulho do sol. E quantos milhões de água este sol puxa para cima sem fazer um barulho? Uma carreta passa no asfalto carregada, ela passa num quebra-mola, você não escuta um barulho. Mas se estiver vazia, você escuta um barulho. Então muitas vezes não é porque nós gritamos e queremos trazer um sermão, isso não significa muitas vezes que está cheio do poder. Amém? Porque cheio do poder vem mais coisa do que... Nós vamos ver aqui nesta noite. Amém? Vai prestando atenção. Para a igreja, sendo que ele pregava, então ele era um fanático. Então, quando nós pregamos e vocês ouvem, vocês são dedicados. Porque o mundo não muda. Um excêntrico religioso, eles achavam que João era, se ele tivesse vivido hoje, ele não seria sido considerado menos hoje do que então, porque o mundo não muda. As pessoas vêm, novas gerações surgem, nascem novas pessoas, mas o espírito que governa o mundo é exatamente como era então, e será enquanto houver o mundo. O mesmo espírito das pessoas antediluviânicas está aqui na terra hoje. O mesmo Espírito Santo que estava com Noé também está na terra aqui hoje. Então isso nos conforta, em outras palavras, né, que nós somos então um remanescente. Nós somos uma linhagem. Uma linhagem de quê? De pessoas que creem em Deus. Mas aqueles que conheceram João, aqueles que creram nele, eles saíram para ver algo que era real. Aí divide-se hoje como foi então, em 3 classes diferentes. Divide-se o mundo, a igreja e o crente real. Amém? O mundo, a igreja e o crente real, né? O mundo, o que é o mundo? É o incrédulo. O mundo não crê naquilo que você crê. O mundo não tem a mesma fé que nós temos. O mundo não tem uma fé de Abraão. O mundo não pode crer no sobrenatural de Deus. Eles têm que provar pela ciência, né? Quer desprovar Deus pela ciência. Você ensina seu filho aqui na tua casa que Deus criou o homem do pó da terra, mas o mundo quer falar que o homem veio do macaco. Mas que falta de senso. Uma cobra daqui a 100 mil anos é uma cobra. Um jacaré daqui a 100 mil anos, ele é um jacaré. Se o ser humano era um macaco, por que os outros macacos não saíram da floresta ainda para estar no meio da humanidade? Tá certo? O mundo se encontra hoje. O mundo, o incrédulo. A igreja, o membro morto. Então o crente real e verdadeiro. Algumas pessoas vão à igreja para encontrar falhas naquela igreja, né? Tem pessoas que vêm na igreja para ver e falam: olha, o irmão cantou mal, olha, a irmã cantou mal, mas ele mesmo não vem cantar. Amém? Não tem coragem de sair do banco para cantar e critica quem está cantando. Não é isso? Eu acho que Deus fica muito triste com um certo tipo de pessoa que vem à igreja para ver falhas da pessoa. Nós viemos aqui para ver o Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso que você vem, é isso que eu venho. Eu não venho aqui para ver com que vestido que a irmã veio. Eu não venho aqui para ver o corte de cabelo que a pessoa veio. Embora eu creia que o cristão tem que cortar o cabelo de cristão. Amém? Nós não tem negócio de cortar cabelo, não dá na moda do mundo. O mundo não quer nada nosso. Nós vamos querer o que nós vamos querer do mundo? Amém? Veja bem. Ah, mas eu quero ir no campo, eu quero assistir um futebol, eu quero ver o time tal ganhar de goleada. Para que mais goleada é dessa que Jesus Cristo está dando de Satanás nessa noite? Amém? Quando você vem à igreja, é um tapa na cara de Satanás. É um dribla nele. Amém? Você deixa ele desnorteado, porque ele pensou que ia segurar você lá na sua casa hoje. Mas não foi possível. Não foi possível porque Deus está conosco. Deus nos trouxe. Aleluia. Algumas pessoas vão para ter posição social.
ou que considerariam uma melhor classe, ou um ajuntamento melhor. Outros vão para encontrar paz, vão para encontrar Deus em algo real. Estes são os que recebem o benefício da reunião. Amém? Quando você vem aqui com aquele pensamento, hoje eu vou ser abençoado por Deus, hoje Deus vai falar comigo, hoje Deus vai falar comigo, você vai receber o benefício dessa reunião. Nosso Deus não é morto. Amém? Nosso Deus, Ele é vivo. Ele é vivo. Ele faz cada coisa que você nem imagina, nós nem imaginamos pensar. Eu fico pensando assim, meu Deus, aquele pequeno homem no Velho Testamento, um homem chamado Sansão, filho de Manoá. Amém? Deus enviou Sansão naquela família para ser um libertador, porque os filisteus vinham e roubava e fazia tropé no o pessoal de Judá ali, e Deus então indignou com aquilo, então enviou um libertador, um Sansão. Mas o profeta disse, Sansão não era um gigante, Sansão não era algo descomunal, não era um Hércules, não, Sansão ele era pequeno. Mas o pessoal se indignou com ele, os seus próprios irmãos se indignou com ele, falou assim, nós vamos te amarrar e vamos te entregar para os filisteus. Sansão falou assim, então pode me amarrar, mas só que vocês, por favor, vocês não me aflijam, que eu não quero machucar vocês, em outras palavras. Amém? Eu não quero fazer nada contra vocês. Vocês podem me amarrar, mas vocês não me aflijam. Assim, então está feito o trato. Porque um cristão sabe onde ele está firmado. Um cristão sabe onde é que é seu poder. E o nosso poder não é na força bruta, mas é o poder de Deus. Amém? É esse que é o nosso poder. Nós não temos poder de lutar com o inimigo com armas bélicas, mas nós temos um poder de Deus em nós. Amarrou Sansão. Amarrou Sansão, entregou na mão dos filisteus. Os filisteus, a Bíblia diz aqui, em Juízes 15, que eles vieram rejubilando. Como que o inimigo, ele se alegra quando ele pega um cristão, um crente na sua mão, eles vieram para pegar, para cirandar com ele. Amém? Mas quando chegou perto de Sansão, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Deixa o Espírito Santo se apoderar de você, que Deus vai quebrar esses amarras, essas enfermidades, esses problemas que você tem. Isso é assim, diz o Senhor da palavra. Deixa Deus se apoderar de você um pouco. Tem um momento a sós com Deus, clama por misericórdia, deixa Deus se apoderar de você. As cordas foram como nada. Disse que é como se um fogo passasse por umas cordas, um linho ali fosse queimado ali, ficasse como nada. Sansão, ele olhou de um lado, não tinha um pedaço de pau, não tinha nada, mas tinha uma queixada de um jumento. Uns fala mula, mas lá está jumento. Ele passou a mão naquela queixada de jumento verde e meteu na cabeça dos filisteus. Capacete com mais de 1 polegada de bronze, rachava no meio. Amém? Suas armaduras rasgavam no meio. A Bíblia diz que ele matou 1000 filisteus. E um pregador falou assim, quantos foram para a cadeira de roda? Cabeça rachada, cego. Aleluia. Amém? É isso que Deus faz. Não importa o tanto de demônio que está te pressionando. Não importa. Não importa os demônios que vêm te pressionar, você querer te derrotar. Deus é mais forte. Deixa Deus se apoderar de você. Vamos deixar Deus se apoderar de nós. É hora, a hora é essa. O mundo está sendo apoderado por forças malignas, mas vamos deixar Deus se apoderar de nós. E o mundo vai saber que existe um Deus. Aleluia. Aleluia. Esta é a mensagem. Pobre homem, pequeno, é o que Satanás vê. Satanás assim fala, pobre homem, ó pobre ser. Você lembra aquela passagem do irmão Brana? O irmão sou eu para ser irmão Brana. Eu tive um sonho. Por favor, irmão, conta o sonho para mim. Eu sonhei que Satanás chegava e ele era um gigante.
E Satanás chegou para mim e fez, não era um gigante, ele era um tamanho maior do que eu um pouco, e fez bem assim para mim, bu! E ele cresceu. E Satanás fez de novo assim para mim, bu! E ele cresceu. Aí eu peguei, caí na real e fiz bu para ele também. E eu comecei a crescer, e eu derrotei Satanás. Amém? Então é isto. O inimigo, ele quer te recantear você. Você já viu no ringue, quando o inimigo chega e coloca você num canto do ringue, chega soco, murro e tudo, e a pessoa cai desmaiada e colocando sangue pelo nariz. Mas se você tem um soco escondido, algo diferente, que o inimigo não sabe, você desfere contra ele. E muitas vezes essa força está escondida em você, e talvez você não faz uso dela. Você tem medo de falar a palavra. Fala a palavra para Satanás, maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Eu não sou derrotado. Você não é derrotado, você não é derrotado. Por mais fraco que você esteja na igreja, você não é derrotado. Certo ou errado esteja na casa de Deus. Certo ou errado esteja na casa de Deus. Aleluia. Pobre ser. Satanás olha com seus demônios e diz: pobre ser. Como ele falou para Noé. Deus mandou Noé construir uma arca com madeira de acácia ou gofer. O profeta disse que era madeira de gofer. Aleluia. Aquela baita arca. E acabou a construção. Mas as pessoas que não quiseram trabalhar, sabe, esforçar. Olha o que eles pensaram. Eu vou perder meus tempos de festa. Eu vou perder meu tempo de baile. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar um tronco. Eu vou cortar um tronco de uma própria acácia, de um cedro que flutua na água. Eu vou fazer uma jangada. É mais fácil. Porque se vier o dilúvio mesmo, igual esse doido está falando, apenas flutuarei. Flutuarei. E não levar em conta. E não é trabalhando. Porque uma fé sem obras é morta. Amém? Você tem que ter a fé, mas você tem que ter as obras. Amém? Eu tenho fé. Mas o que está fazendo? Você não vem na igreja. Eu tenho fé. Mas passa dias e dias, nós não vem na igreja, daí nós vem aqui, daí a nossa bateria está descarregada. Está se apagando a lâmpada. E foi o que aconteceu com as Virgem Nécia. Dado o vosso azeite, porque o nosso azeite se apaga. Não carregou a bateria. Não carregou a bateria, não recebeu a palavra. O gerador, que é Deus, está mandando e a pessoa não quer. Amém? Deus é o gerador. O profeta, ele é o transmissor. Eu tenho essa mensagem como as linhas, os pregadores como as lâmpadas, mandando, mas a pessoa não quer. Daí o que acontece? De repente, estou fraco. Mas você tem que vir para receber a palavra, porque se você não ouve a palavra de Deus, você vai ficar fraco. Você tem que comer todo dia, você tem que se alimentar todo dia, senão a fraqueza vem. Você tem que tomar sol todo dia, senão vem os problemas. Mas o que acontece? Mas a pessoa vai se desdeixando, desmanzelando. Não lê uma mensagem, não lê a Bíblia. A Bíblia está aberta no Salmo 91 e fica lá, mas outro salmo eu não quero. Eu só quero o 91. Satanás não tem medo de Salmo 91. Amém? Ele citou para Jesus o Salmo 91. Mas vamos prosseguir aqui, senão o tempo vai passando, e vamos falar sobre João. A mensagem que ele pregava, esse João Batista, o mundo não iria para ouvir uma mensagem como aquela. Eles a condenariam hoje, tanto quanto condenaram então, a mesma coisa, se fosse para aquela mensagem ser pregada. Mas não deve ter sido uma mensagem tão ruim de João. Eu não acho que foi uma mensagem tão ruim, você acha? Eu não acho, sabe por quê? O profeta diz assim: porque Jesus disse que jamais nascera um homem até aquele tempo que fosse tão grande quanto João Batista. Jesus aprovou a sua mensagem. Não é o povo que tem que aprovar a mensagem, é Deus que tem que aprovar a mensagem. Amém?
E ele disse: foste ouvir o que? Um vento que agita, as cenas simplesmente se curva e tudo? João, não. Ele disse: então foste ver um homem finamente trajado? Ele disse: eu vos digo que os que trajam finamente são de palácio, de reis. Mas ele disse: o que foste ver então? Um profeta? Eu vos digo que João era mais do que um profeta, porque este é aquele de quem foi profetizado, e eu predito que ele prepararia diante de ti o teu caminho. Amém? Isso é coisa tremenda, né? Só ver aqui um negócio aqui. É isso mesmo. Um grande homem, João, mas o mundo não podia ver dessa maneira. O que tinha João que atraía a atenção do povo? O que atraía a atenção para João Batista? Não era um pregador bom, né? Alguns iam ver um homem selvagem. Alguns iam ver um homem selvagem, né? Balançando as mãos assim, seminu, cabelo por todo o corpo, porque ele era uma pessoa que parecia um tanto rústico. Provavelmente seus braços e mãos, porque ele era um tipo perfeito de Elias, e Elias era um homem peludo. Então João Batista era a mesma coisa, né? Parecia um Elias. E foram vê-lo. Alguns deles foram vê-lo só para ver como ele era. Os outros foram ver para discordar dele. Outros foram ver para encontrar o que de bom ele podia extrair de João. E é assim que seria hoje, se ele viesse. Se ele estivesse aqui hoje, ou a sua mensagem fosse apresentada exatamente como foi então, seria a mesma coisa. Agora nós vamos. Se a sua mensagem foi tão surpreendente de então, o que sacudiu as regiões, vejamos então o que ele pregou. O que ele pregou que sacudiu tanto o povo? A primeira coisa que ele pregou foi arrependimento para todos. Amém? Foi arrependimento para todos. Não é só para o maior, para o menor, para todos, para jovem, para criança, para todos. Se sua mensagem foi, então, e o arrependimento sempre cega os olhos do incrédulo, ou do membro da igreja, porque o membro da igreja sente que não tem nada do que se arrepender. Eu sou cristão, não tem nada que me arrepender não, né? E quando esta pessoa ou o povo chega nesse ponto que acha que não tem nada de se arrepender, de achar que não tem nada do que se arrepender, você está numa condição mais grave, e embora sendo um membro de igreja, você está numa condição mais grave do que o pecador lá da rua. Amém? Está mais grave do que uma pessoa que está lá na rua. Pois a Escritura disse no livro de Apocalipse, falando sobre a igreja, disse: ela estava nua, desgraçada, miserável e cega, e ela não sabia. Agora, se um homem estivesse na rua e estivesse cego, seria horrível para uma pessoa dessa. Você andando na rua cego. Já pensou você andando na rua cego? A palpadela, né? Você ia para lá, ia para cá, você não tem direção, você não enxerga nada. Isso é horrível. Graças a Deus que Deus deu olhos bons para nós. Cada um tem seus olhos aqui para ler a Bíblia e ver para onde está caminhando. Se ele fosse pobre, então, não seria muito bom. Se ele tivesse nu, era horrível então. Mas não sabendo, esta que é a parte lastimável, que a pessoa não sabia que estava nessa condição. E há pessoas hoje que dizem cristãos, que pertencem à igreja, que não sabem que precisam de arrependimento. E dizer isso a alguém, então deixa a pessoa irrequieta. Não, o irmão tocou no meu pecado, o irmão falou coisa de... Mas não é, o irmão, é a palavra de Deus que fala. Né? Quando o pastor ou o evangelista chega aqui, você lê o que está escrito aqui na palavra. Não é o irmão, é que muitas vezes a pessoa se engana. A pessoa fala assim: não, o pastor hoje falou assim. Porque hoje eu estava vendo na mensagem do Mombrana, acho que é Deus e Simplicidade. O que é um pastor? É um ofício. O que é um ofício? É como se Deus se revestisse de carne e se apresentasse a você. Amém? O que é evangelista? É um ofício. São 5 ofícios na igreja. Né? Então Deus, quando Ele quer usar o evangelista, Ele vai como evangelista. Quando Ele quer usar como pastor para encher a igreja, é pastor. Assim então iria a mensagem cegar a igreja hoje. Se você perguntasse a uma pessoa rapidamente: você é cristão? Diz sim. Rapidamente então a pessoa dirá: a que denominação você pertence? Agora, isso está bem, mas não tem nada a ver com o cristianismo. Um deles dirá: bem, eu sou metodista, eu sou batista, eu sou presbiteriano, ou qualquer igreja que por acaso estão afiliados, o que está perfeitamente bem, mas isso não responde à pergunta. Se você é cristão, você ainda precisa de arrependimento, e arrependimento abala as pessoas, elas acham que não precisam disto.
Eu sou um diácono, eu faço certas coisas na igreja. O profeta disse, isso não é desculpa para nada, você ainda assim precisa de arrependimento. Amém? Você precisa de arrependimento. Ah, eu sou pastor, você precisa de arrependimento. Eu tenho 20 anos de crente, você precisa de arrependimento. Eu prego a palavra do profeta, eu preciso de arrependimento. E João estava simplesmente confirmando a promessa de Deus e pregando contra a religião intelectual. E se aquela mesma mensagem fosse proclamada hoje, causaria tanta agitação entre os religiosos, como causou então. Porque a única diferença, eles dizem, em ter por pai Abraão lá. E eles dizem hoje, bem, eu quero que você saiba que eu sou membro de uma certa organização. João disse, mas está posto machado à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. E ele disse, ele está vindo, então ele, que é Jesus, está vindo com uma pá na sua mão. Limpará as eiras e queimará a palha, recolherá no celeiro o trigo. Amém? Eu acho que nós somos esse trigo. Amém? Eu vejo a igreja como esse trigo. O pastor vê a igreja como esse trigo. O pastor tem que olhar dessa forma. Não admite que Jesus tenha dito, não houve homem nascido como ele. A razão por que João fez isto? Era uma pessoa especial, João. Porque Deus equipa um homem. Ele equipa com seu próprio material. Eles não foram para o deserto ouvir uma palestra intelectual, algo que seria como o discurso de um político. Jesus disse, o que foste ouvir? O que você foste ver lá fora? As pessoas que ouviram João, ouviram um homem que nasceu desde o ventre da sua mãe, cheio do Espírito Santo. Amém? Cheio do Espírito Santo. Eles não ouviram alguém que fazia concessões do Evangelho. Eles não ouviram denominações que argumentavam, este está certo, aquele está errado. Eles ouviram uma mensagem do Evangelho que cortava até o coração. João pregou o batismo do Espírito Santo. Ele nunca pregou algo que ele não tinha, ele pregou o que ele havia recebido de Deus. Amém? Meu Deus, João nasceu primo de Jesus, Diferença de uns 5, 6 meses. João, então, sua mãe ficou grávida primeiro do que Maria. E o menino, vai passando o tempo e o menino não dá sinal de vida. E 1 mês, até 3 meses, mas tudo bem, mas 5 meses não dá nem sinal de vida. Amém? Então a Maria, ela recebeu então do anjo que o Espírito Santo faria sombra sobre ela, o Altíssimo. Então ela ficou alegre, então seja feita em mim segundo a tua vontade. Então ela ficou grávida, então ela foi visitar Isabel. Quando foi visitar, as duas sendo primas se encontraram. Quando abraçou, que falou o nome de Jesus, o menino já pulou no ventre de Isabel. Amém? Milagre mesmo antes de nascer. Conta-se uma passagem, uma história, não está na Bíblia, mas se conta à parte, que a Maria, ela estava para dar a luz do menino Jesus. E não tinha ninguém para que socorresse Maria. E tinha uma mulher que ela tinha as mãos mirradas. Ela tinha as mãos atrofiadas. Amém? Ela tinha as mãos atrofiadas. Até nisso, você vê que o que Jesus passou? E foi então para fazer o trabalho de parto lá com Maria. E quando foi para receber o menino Jesus, a mão da mulher foi curada instantaneamente. Amém? Deus, ele é poderoso. Olha que coisa maravilhosa. É milagre antes de nascer, é milagre no nascimento. E até hoje ele faz milagre. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode receber um milagre aqui hoje. Porque tudo é possível ao que crê. Se você crê, Jesus disse, a tua fé te curou. Se você ficar firme pensando, eu vou ser curado hoje, eu vou ser abençoado hoje, você vai ser abençoado. Amém? Aleluia. Deixa eu me ver aqui. Algo aqui? Estou quase terminando já. Vamos ver aqui no parágrafo 61 o que nós temos aqui. Mas os homens preferem, quando se fala homens, se fala de mulheres também, tá? É porque Deus se dirige com o homem, mas tudo é no sentido figurativo da humanidade toda. É porque esse é o jeito de Deus falar,
Isso é o termo, porque todos são criação de Deus, mas é a forma de Deus falar. Mas os homens preferem caminhar nas trevas do que caminhar na luz. A razão disso é que eles nascem nessa condição. Não tem nenhum desejo de aceitar a luz. Mensageiros vêm de leste a oeste, né? De norte a sul, levantam barricadas, culto de cânticos. Coisa bonita é um culto de cânticos, né? Fala que esse culto bonito de cânticos, a pessoa até para ouvir. Testemunhos. Eu era assim, Deus me curou. Pregação. Tudo isso no caminho do pecador. Para a pessoa não ir para o inferno. Olha. E ele deliberadamente, quer dizer, por vontade própria, caminha através deles, então diz que Deus é responsável ou culpado. Né? Daí, ontem eu ainda estava conversando com o Monsócrates. Falei assim, Monsócrates, o que o inimigo quer que nós capita? O que o inimigo quer mostrar para nós? Ele quer falar para nós que ele é a vítima. Satanás, porque o que tem surgindo, irmão, de adoradores, igreja luciferiana, igreja satanista, pessoas que eu conheço estão envolvidas nesse troço. Daí o que acontece? Quando você chega lá numa iniciação, que fala iniciação, primeira coisa que fala é que Satanás foi vítima de Deus, porque Deus tinha ciúme dele, porque ele era o anjo belo. Então Deus não queria dividir a sua, sabe? Olha, não queria então dividir ali não queria ter outro igual com ele, lindo. Essa é a coisa, daí foi, destituiu ele, jogou para baixo. Quando Satanás veio para a terra, ele começa a ir nas pessoas e começa a falar que você pode fazer o que você quiser, que ele libera tudo. Você entendeu? Essa é a igreja dos ferianos. Então, quer dizer, você pode fazer o que você quiser, que não é pecado. E você vai fazendo. Mas Deus está vendo isso. Amém? Não está vendo por quê? Porque Satanás ele veio para enganar, matar também, roubar e destruir, que são tudo obras dele, né? Mas, e vai enganando a população, porque a população não quer o que Deus quer mostrar para a pessoa. Então Deus envia uma pessoa para pregar, uma pessoa para cantar, a pessoa acha bonito, a pessoa acha lindo, a pessoa acha, olha, paz na alma, mas na hora de fazer o que Deus pede, as pessoas não querem. Aí eu fico pensando, por que Jesus foi batizado com 30 anos de idade? Por quê? Ele não tinha pecado. Não é verdade? Jesus, a Bíblia fala assim, que nunca se achou pecado nele. Engano, pecado, nunca se achou. Mas por que Jesus foi batizado? Por que Jesus chegou em João Batista e pediu para ser batizado por João Batista? E João Batista chegou a dizer para Jesus, mas espera aí, eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Né? E ele tinha apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como é que Jesus ia ser batizado? Que é ele que tira o pecado. E por que ele precisou ser batizado? Porque a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote. E todo sumo sacerdote tinha que ser lavado antes de receber o óleo da unção, que é o Espírito Santo. Então quando ele foi batizado no Rio Jordão, você vê então que o céu se abriu e o Espírito de Deus, numa forma corpórea, desceu sobre Jesus como pomba. Amém? Então, porque ele é o sumo sacerdote. Então é tudo isso, as pessoas não vê. E ele tinha que cumprir essa justiça. E todos os cordeiros, quando ia ser sacrificado, tinha que ser lavado. Amém? Tinha que ser lavado, sem mancha, sem ruga, sem mácula. E Jesus não tinha nada disso, amém? Não tinha mácula, ele não tinha ódio. Ele tinha posição. Ele era humilde. Ele orava para os pecadores quando foi crucificado na cruz, lá aquelas palavras, Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. E eles não sabiam mesmo, porque Deus cegou eles. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Ele era humilde então para perdoar as pessoas. Olha, vai, os teus pecados são perdoados. Mas, a hora de colocar a casa em ordem, ele traçou um chicote, chicote em todo mundo. A minha casa é chamada casa de oração, e vocês têm feito um cóvel de bandos de salteadores. Então um cordeiro custava, a pessoa tinha um cordeiro lá que custava R$100, vinha na casa de Deus e vendia por 200 naquela necessidade. E Deus via isso, amém? Eu estou acabando já. Aleluia.
O que ele fez, João fez, exceto se levantar e condenar tudo que estava errado. Mesmo o tetrarca foi vê-lo, que é o governador do estado, Filipe, foi ver João, porque o evangelho atrai as pessoas. A Bíblia diz, todos atrairei quando eu for levantado, quando Jesus foi levantado, porque esse evangelho atrai. Até mesmo o tetrarca foi visitá-lo, que é o governador do estado, dirigiu-se para lá vivendo com uma mulher do seu próprio irmão. João então se aproximou dele, porque João tinha o discernimento. Ele falou assim, não te é lícito possuí-la. Sim, não é lícito. O que foste ver? Foste ver um pregador denominacional? Foste ver um orador intelectual? Não, foi ver João Batista. Aquilo desceu no coração desta mulher, que estava morando então com Filipe, né? Lá com aquele tetrarca, e ficaram indignados. Então teve uma festa, e a filha dela, Salomé, então foi dançar na frente dele, do rei, e dançou tão bem que o rei falou para a sua mulher, falou assim, pede qualquer coisa que eu te darei. E ela falou assim, agora é minha vez. Então me traga a cabeça de João Batista num prato. Amém? Me traz a cabeça de João Batista num prato. Foi feito, e trouxeram a cabeça de João Batista. O profeta perdeu a cabeça, só que ele está com a cabeça nova lá. Paulo perdeu a cabeça, só que ele está com a cabeça nova lá. Amém? Aleluia. Então é isso. Deus não importa o que a pessoa... Você tem que pregar, não importa o que as pessoas fazem, você tem que pregar o que está na palavra. O que ele fez, exceto se levantar e condenar tudo que foste ver, né? Ora, hoje isso estaria longe do que o mundo iria querer. Hoje, ora, eles querem que seja eloquente. João não tinha milagre, não curou paralítico, não curou cego, amém? Não fez milagre, não orou pelos enfermos, mas ele mandou 2 enviados perguntar lá a respeito de onde estava tendo essas coisas. Jesus mandou então de volta, falou assim, olha, fala a ele que aqui os coxos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os surdos ouvem, os cegos veem, e são libertos, e é anunciado o reino de Deus. Então voltaram para João, falando isso. Mas João estava pregando arrependimento. O que fosse ver um homem com grande instrução? Não, certamente que não. Ele não tinha nenhuma instrução, porque ele foi para o deserto aos 9 anos, e ele saiu então aos 30 anos de idade, pregando arrependimento, repreendendo fariseus. Por que ele fez isso? Ele não podia deixar o que ele era. João não podia deixar o que ele era. Olha o que o profeta vai falar aqui agora, ó. O espírito de Elias estava sobre ele. Ele não podia deixar de usar as roupas que usava. Sua natureza era aquela. Ele não podia deixar de pregar sobre mulheres andarem libertinadamente, pois o espírito de Elias estava sobre ele. Ele era o que era. Ele disse a Herodias, ele a repreendeu na face dela. Ele disse ao povo que ele pensava. Ora, ele não podia evitar, essa era a sua unção, porque ele era espírito e virtude de Elias. Então, se um homem ou uma mulher, a sua unção fala sobre você. Amém? Olha, a sua unção fala sobre você. Aleluia. Presta atenção aqui, eu estou terminando já. Aleluia. Você, seja qual for o seu espírito, então, homem ou mulher, sua unção fala sobre você. Seja qual for o seu espírito que o move, você é motivado por um espírito. Se o espírito de Jesus Cristo está sobre o cristão, o crente não é de admirar que ele seja uma pessoa peculiar. O crente não é de admirar que ele seja uma pessoa peculiar. Não é de admirar que haja algo se movendo nele. O chamado de Deus está nele. O Espírito de Cristo está motivando. E ele tem que se mover conforme o Espírito de Deus se move. Poderia você imaginar ver João chegar lá e dizer, isso está bem, está bem. Enquanto o Espírito de Elias estava sobre ele, ele agia como Elias. Quando se considera essas pessoas que vão agora, começam a dizer, eu vou ser cristão. E começam até bem. A primeira coisa, em cerca de 6 meses, elas começam a voltar. Começam desta maneira, daquela maneira. Note-se da mesma hora que a unção está deixando a pessoa. Amém? A unção está deixando a pessoa. Então isso é a hora de você desconfiar. Nós desconfiar. Espera aí, eu era tão bom, eu era melhor. Eu era melhor, mas o que eu estou fazendo que eu estou pior? A unção está deixando a gente. Amém?
Nota-se da mesma hora que a unção está deixando, porque enquanto o Espírito de Cristo estiver em você, ele o tornará como Cristo. Amém? Agora, muitas pessoas têm a impressão errada de Cristo. Algumas pessoas pensam que Cristo foi um maricas. Cristo foi o maior de todos os homens. Amém? Ele foi o homem exemplo, Jesus foi o homem exemplo. Ele não era só homem, mas ele também era Deus homem. Ele era Deus conosco, porque ele era Emanuel. Ele foi o mais humilde dos homens, mas você pode ser humilde demais. Você pode ficar tão humilde. Você pode ficar tão humilde que o diabo faria de você um fantoche. Joga você para lá, para cá, porque você é muito humilde. Você não fala nada. E você tem que falar alguma coisa, né? Você pode ficar tão humilde que o diabo faria de você um fantoche. Ele foi humilde o suficiente para lavar os pés dos discípulos. Ele foi. Ele foi perdoador o suficiente para orar por aqueles que pregavam cravos nas suas mãos. Mas ele foi o homem suficiente para trançar cordas e expulsar os cambistas da sua casa. Amém? Então esse é o nosso Deus. Vamos ficar de pé? Pensando nisso, o que nós viemos fazer na igreja? Eu estou melhorando? Eu estou piorando? Eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Porque não adianta nada eu vir na igreja e vou piorando. Eu vou piorando. Jesus vai voltar e eu estou piorando. Se nós estava melhor, já estava difícil, imagine piorando. Piorando. Jesus olha assim, não, né? Não é verdade? Eu tenho que melhorar. Deus quer melhorar a gente. É como se fosse uma invenção. Antigamente você via, olha, a charrete e os cavalinhos, tal, da charrete em 1908 veio o carro, né, com Henry Ford, tal, depois veio avião, né, o pai da aviação, Santos Dumont, e veio vindo as tecnologias, e veio vindo. Então, quer dizer, quem andava numa carroça, se hoje tiver com Mitsubishi, vai querer andar numa carroça. Você entendeu? Como que eu vou sair daqui para Epitácio numa carroça, sendo que eu posso andar no Mitsubishi? Como que eu vou sair daqui lá para a cidade, se eu tenho aí um carro aí que é mais antigo, aí, um Decaveira, aquele carro mais antigo, se hoje eu tenho aqui um Corolla para ir para Epitácio? É claro que eu vou andar nisso, não é verdade? Se nós tínhamos o evangelho, com outro evangelho que nós estávamos, nós era feliz. E se nós agora temos uma Mitsubishi Mensagem, o que nós fazemos com ela? Eu quero andar com ela. Você quer andar com ela. Né? Por quê? Porque ela tem nos ensinado e trazido nós por onde nós devemos ir. E é ela que vai nos levar. A fé do arrebatamento está aqui dentro das mensagens. Amém? Está aqui dentro das mensagens. Diz o profeta. Isso aqui está aqui dentro das mensagens. Você tem que ler a mensagem, tem que captar as coisas, ler. Tira um tempinho para ler, né? Não esquece da mensagem, não. Lembra que essa mensagem não chega para você, não custa nada. Chega para mim, não custa nada. A não ser que você queira comprar outras edições que vai saindo. Mas não lê nem as edições que está de graça. Não é verdade? Eu quero mensagem nova. Então é o seguinte, vamos ler, procurar ler, né? O tempo está mal, mas nós vamos conseguir. Amém? Nós vamos melhorar. Aleluia. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus está conosco. Mas eu sou falho. Eu não estou falando de falha aqui. Eu estou falando que você tem que vir a si mesmo. Amém? O cristão tem que incentivar o outro. Mas eu tenho falha. Mas quem não tem falha? Quem não tem falha? Mas eu não faço aquilo. Mas você fala mal dos outros. É a falha pior ainda. É coisa que Deus abomina. Amém? Mas vamos centralizar. Vamos centralizar as coisas e vamos procurar melhorar. Amém? Vamos agradecer a Deus? Estamos contentes, estamos felizes. Mais uma vitória. Foi mais uma vitória. Eu creio que eu estou mais renovado hoje. Eu creio que eu estou mais cheio hoje. Amém? Aleluia.